Então, pessoal, boa noite oficialmente falando, né? Eu espero que todos estejam muito bem, né, para a gente ter mais uma aula, né, finalizar essa noite bem também, conseguindo aí adaptar esse novo normal, né, essa nova forma aí das condições que nós temos. Então, nós vamos trabalhar com essa disciplina, Sociologia Jurídica, com vocês, né? É a disciplina que eu trabalho desde quando eu cheguei na FAI também, trabalho principalmente essa, inclusive, né, e a filosofia. E eu quero apresentar hoje o plano da disciplina, eu quero apresentar aí algumas questões, né, que, se bem que não tem muita novidade no que diz respeito à condução do nosso trabalho, porque vocês já estão acostumados, né, da forma que a gente tem trabalhado, nas duas formas, tanto presencial na FAI quanto aqui na questão online, né? Então, eu não tenho tantas coisas de novidade para mostrar, além do plano da disciplina propriamente dito, né? E aí eu quero mostrar, então, para começar o blog, né, o nosso blog da disciplina, que vocês vão utilizar como utilizava os outros materiais que nós tínhamos, né? Então, a primeira coisa é passar aí o endereço desse blog, né? Então, eu vou digitar aqui justamente o endereço, que é sócio sócio júri, aí para identificar, caiomaluf.blogspot.com. Então, que na verdade é o mesmo link que você pegou para entrar nessa aula aqui hoje, né? Então, lá nós já temos algumas postagens. Essas postagens eu vou fazer dessa vez diferente, né? Igual a gente está fazendo em filosofia. Eu estou colocando a última postagem sendo sempre a primeira que você vai verificar lá no blog, né? Então, na próxima semana, a aula 2 vai estar acima da aula 1. E assim por diante, vai subindo aí que fica mais fácil e mais atualizado, né? O que está de novidade é o que vai aparecer primeiro para que vocês possam ver, ok? Então, aqui na primeira postagem é a questão do currículo, né, do mini currículo, dizendo quem sou eu, e você pode verificar alguns dados aqui, né, de contatos, né? Tem aqui o link do WhatsApp, Instagram, essas coisas todas, para que você faça o contato que for preciso. Sabe muito bem que eu atendo na medida do tempo possível aí, né? Sempre que precisar, vocês podem lançar a mão aí desses recursos, né, para a gente poder, então, ter essa comunicação básica para que tudo dê certo, né? Para que diminua o máximo as nossas dificuldades. Então, sempre você pode voltar aqui ó, na página inicial, e aí você vê as outras postagens, né? Aqui nós temos o plano da disciplina, né? Que daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha nele, mas vamos aqui para a aula 1. Eu dou essa disciplina com o pessoal do matutino também, né? E aí eu fiquei pensando, se eu vou fazer 2 blogs, um para o matutino e outro noturno, e para passar as mesmas coisas, aí eu achei por bem deixar apenas um. Só que aí vocês vão tomando cuidado aí. Se bem que mais é eles do que vocês, porque as aulas deles é na segunda-feira e a de vocês é na quinta, né? Então sempre eu ponho o plano antes. Então eu coloco aqui, tipo, o link aqui para matutino e depois e logo abaixo o link do noturno, né? Aí quando tem aula com eles lá, essa aula vem gravada, eu trago ela para cá. Tá vendo aqui no matutino? Foi lá no dia 10, essa aula às 9h30. Então tá aqui a aula, né? E aí com você está sendo agora, e aí no próximo planejamento aí eu vou tirar todas essas coisas daqui, né? Essas questões aqui de orientação de como entra no Teams, essa situação aqui, aí eu tiro isso daqui, e aí fica então a aula do matutino, logo abaixo a aula do noturno, né? Aqui na postagem do blog, e aqui embaixo as outras questões, como por exemplo o material da aula, a atividade avaliativa, né? Esses elementos aqui que vão fazendo parte do processo. A tarefa, né, que normalmente tem, né, pelo menos uma por semana, e aí vocês vão navegando dessa forma, ok? Então, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Então, se você já está aqui, né, então você já entrou aqui, né, já identificou o link, né, entrou na aula online ao vivo, tal, né, já tem aí seus aplicativos funcionando, e tem o caso aí de alguns celulares que eu pedi para conversar com o Clemerson agora há pouco, né, para ver se resolvia, porque também tem um caso de um aluno lá do colégio que o dela não entra nem a pau, não tem jeito mesmo, né?
E aí nós tentamos hoje, fizemos alguns testes e arrumamos uma forma dela entrar lá. Mas sei lá, essas questões de aplicativo, internet, sistema operacional, é um tanto de coisa envolvido aí, né, que dificulta muitas vezes a entrada das pessoas e a realização das atividades. Mas eu acho que tudo dá para se resolver, né? Só basta a gente fazer as experiências, testar, tentar, né? Até que ache o caminho. Porque eu sou daquele de pensar o seguinte: a máquina está aqui para nos servir, né? E se bem que muitos servem a máquina, né? Eu acho que a gente tem que controlar essa máquina. E aqui algumas instruções. Eu não sei se todos aqui estavam na aula de filosofia, mas a gente vai repetir, né? Então, entrando com o microfone desligado para evitar interferências, como todos já estão fazendo, né? Que bom. Durante a aula, ligue o microfone quando e sempre que quiser perguntar ou comentar algo. Então, não passa vontade de fazer participação, e inclusive é bom, enriquece a nossa aula, certo? Aí você fala e depois desliga, né? O chat a gente queria deixar mais disponível apenas para as orientações, para as instruções, para a gente colocar a frequência ou alguma participação durante a aula, né? A gente queria deixar o chat principalmente para isso, né? Então, somente eu acho que quem tem computador que pode usar o chat. Quem usa o celular parece que é bloqueado, não dá para usar, mas dá para acessar o link que a gente envia para vocês aí. E aí, né, para ficar também, atingir os nossos objetivos, né, dessas aulas online ao vivo, o objetivo é que fica o mais próximo possível daquilo que a gente realiza na aula presencial. Né? A ideia seria justamente essa. Então, não tem sentido muito você entrar com a câmera desligada, sabe? Não tem muito sentido, porque aí eu não estou te vendo, eu não estou vendo as suas reações, eu não estou vendo a sua cara de preocupação ou a sua cara de felicidade de estar entendendo o assunto. Então, ou seja, faria muita diferença, seria muito interessante se vocês ligassem a câmera, se puder, né? Se tiver condições. Porque a gente não tem condição de ligar a câmera, então aí não vai adiantar nada, né? Então, esse é um ponto que a gente precisava de ver se a gente consegue, né, sensibilizar vocês a manter o processo com a câmera ligada para a gente entender, né? E para ver, né, para sentir um pouco como que a aula tá chegando aí. Então, nós estamos com... Eu só tentar resolver a situação de um jovem aqui que também não está conseguindo entrar. Professor, Pois não? tem dois ou três alunos falando lá no grupo que não está conseguindo acessar. O Eu tô meu percebendo. estava aparecendo um negócio assim, ó, mudar para fai.edu, aí tá assim, ignorar ou ok. Aí quando eu colocava ok, dava erro. E quando eu coloquei ignorar, aí deu certo. Porque é aquela situação. Todos vocês, eu acho que tem processo de cadastro na plataforma, entendeu? Então, vai chegar um momento que vai entrar automático. Todo mundo vai estar entrando lá com a sua conta de estudante, né? Agora, como está em processo, vocês têm que entrar como convidado, ou seja, entra sem vínculo nenhum com o Teams e nem com o Teams, porque eu estou entrando com o vínculo da FAI, então eu uso e-mail institucional, e aí gera essa aula aqui com base naquele e-mail, mas o aluno entra sem vínculo. Quando vocês tiverem um vínculo, aí vocês vão acessar um monte de outros elementos aqui dentro, entendeu? Que aí vai ser talvez até melhor para a gente usufruir dos recursos aí que a plataforma tem. Eu vou disponibilizar o outro link aqui, deixa eu só ver o que está aparecendo para ele. Então, é o processo de adaptação, né, que eu sei que para uns é mais fácil, para outros é um pouco mais difícil. Ah, tá, é mesmo. Eu recebi um e-mail da FAI falando de um e-mail lá, sinara.edu, não sei o que lá, FAI. Só porque eu ainda não estou usando ele. Então. Então, quando, nos próximos momentos, né, que aqui a gente está entrando agora só como convidado, né, está simplesmente participar da reunião. Aí, quando todos tiverem esse e-mail, que vai ser o seu aluno e-mail institucional, aí vocês já vão entrar, ingressar e participar, né? Aí, quando vocês ingressam, aí, como eu estou dizendo, nós vamos ter aí, por via das equipes, né? Eu até criei equipe, mas vou ter que desfazer todas essas equipes, porque eu coloquei o e-mail de vocês, o pessoal.
Aí vocês vão passar a usar o institucional, né? E toda a notificação vai para ele. E aí vai chegar um ponto que não vamos precisar nem de mexer com WhatsApp mais, né? Que aí vai ser tudo por e-mail. Né? Tudo a notificação no e-mail, o acesso pelo e-mail, o link vai estar no e-mail. Assim que eu agendar a aula, vai a notificação para a equipe inteira que vai estar cadastrada. Então vai ter muita coisa, pode ser muito bom para muita gente essa novidade aí, né? Agora, eu estou vendo lá que a gente está reclamando ainda. Né? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu acho que vocês deveriam reiniciar o telefone. Pode acontecer isso, né? Às vezes, ou fechar, alguns aplicativos estão abertos, alguma aba da internet está aberta. É a questão do sistema operacional mesmo que vocês têm que atualizar. Vocês deveriam. Então, vamos seguir aqui, aí eles vão tentar ver se eles conseguem entrar lá. E, de qualquer forma, também a gente tem a disponibilização dessa aula gravada depois lá, né? Isso não justifica, né? Também não é o objetivo, não é o interesse nosso, mas a gente está deixando esse registro aí para, no caso, dirimir os problemas, né? Diminuir um pouco os problemas que aparecem, certo? Então, aí, a câmera toda ligadinha, depois eu vou dar uma revisada nesses vídeos, aí a gente vai acrescenta lá algum bônus, né? Alguma ponta, alguma coisa lá, para a gente seguir, certo? Então, essas aqui são as orientações gerais que a gente precisava ter. E aí, a gente vai começar aqui agora. Então, vamos já testar o recurso, né? Nós já conversamos aí sobre o chat, né? Você sabe como acessar o chat aí. Quem está com o celular, dá um toque no meio da tela. E aí, do lado direito, lá em cima, você vai encontrar o chat. Quem está usando aí o computador, então, no meio da tela tem um painel de controle. Aí você acessa lá o chat. E aí eu estou organizando aqui o link da nossa frequência, né? E aí, o que acontece? Essa disciplina que nós estamos trabalhando, ela está dentro das disciplinas das ciências sociais, né? Ciências sociais. E aí cada ciência social tem um objetivo, né? Tem uma forma de trabalhar. E aí eu queria saber um teste mesmo, você não tem que preocupar tanto com acertar, ou nem que fazer cola, ou pesquisar agora. Simplesmente puxa na sua memória aí, lembrando que só de participar já vai estar ganhando a nota, né? Já vai estar recebendo aí o ponto por essa atividade, mas aí você veja lá, entre as ciências sociais que existem, né, qual que é o objeto de trabalho, objeto de estudo de cada uma delas, entendeu? Aí depois que você colocar lá o seu e-mail, o seu nome direitinho, o turno que estuda, aí vai marcar as opções que você tem lá sobre as disciplinas das ciências sociais, sejam elas aplicadas ou não. Estou gerando o link aqui para me colocar lá no chat. Daqui a pouquinho eu falo para vocês que vai estar que tá liberado. Ok, está lá no chat, por favor. Então você acessa o chat e clica no link, e vai ser levado para uma página da internet e lá vocês respondam. Então isso é coisa de 2 minutos, 3 minutos, você consegue fazer lá. E a gente continua aqui para fazer a apresentação do nosso plano de ensino.
Caio, Já... só uma pergunta. Fala, Karine. Tem mais, pode selecionar mais uma opção lá, se achar, porventura, ou só uma opção mesmo? Não, você pode pôr se você quiser lá, mas na verdade foi preparado para ser um por um. É uma linha em uma das colunas e ele não vai repetir, entendeu? Sim, caso eu fique com dúvida, posso estar selecionando as duas? Pode, tranquilo. Porque é a questão só de teste mesmo. No final você vai ver já a pontuação. Só para você ter ideia do que você está sabendo, o que você não está, né? O que você está acertando, o que você está errando. Mas sem preocupar com esse negócio de nota. Não se preocupar com esse negócio de nota agora e acertar para ter nota, não. É só para, de fato, fazer o seu teste aí da sua capacidade. Ou da lembrança. O Wellington é o mais rapidão de todos, né? Rapidão, ele foi lá e já fez as suas respostas. Já chegou a resposta da Ana Beatriz. Matheus Alves também, já registrou a resposta dele. Vocês que já terminaram aí, o Wellington, Matheus, Ana Beatriz, vocês gostariam de falar comentar, né? Deixa o pessoal fazendo normal lá, mas um que você tem certeza que você acertou. Você sabe que é aquela resposta mesmo, que você está sem dúvida nenhuma. Gostaria de comentar? A que estuda o ser humano. A ciência que estuda o ser humano. O ser humano nas interações sociais, é isso? Isso. Essa é qual? É a primeira. Não, qual que é o nome? Porque varia lá. Sociologia. Sociologia, justamente. Você acertou essa. Direitinho. Wellington, qual que você tem certeza lá? Uai, pra falar a verdade, Peraí, deixa eu anotar aqui a pergunta de novo. Peraí, voltando aqui no link. Eu tive que voltar aqui para ligar o microfone. Entendi. Eu creio mesmo, assim, que foi a ciência social que estuda a estrutura, né? A estrutura? Isso. Se eu não me engano, foi essa. Pois é, a que estuda a estrutura, você marcou que seria qual? Antropologia? Lá está dizendo lá, ciência social que estuda a estrutura e as mudanças de estrutura e os processos de poder. Qual que é a ciência social que você acha que mexe com poder, propriamente dito? Oi? A ciência social que mexeria com os processos de poder, a estrutura do poder, qual seria? Infelizmente, você marcou errado. Essa marcou errado. Mas qual seria que estudaria o poder? Ciência e política? O Wellington teve um péssimo professor de ciência política. Infelizmente. Seu professor de ciência política não ensinou nada, Wellington. Então, justamente. Nossa, professor, o meu foi difícil de responder porque é no celular e eu tive que ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Tem isso. Mas depois você tenta, a próxima vez tenta fazer ele na horizontal, talvez ajude um pouco mais, né? Então é isso, Wellington. A estrutura de poder, a transferência do poder, a ciência política que tem que estudar isso, entendeu? Como eu acho que eu te ensinei, né? Então, quem sabe, fugiu da memória, né? Tá bom, gente? Deixa eu ver se todos já fizeram. Professor, lá vai mostrar as que a gente errou, qual que era a opção certa? Você viu a pontuação lá? Deu para ver isso? Eu não sei. Eu não lembro como é que tá configurado. Deu para ver a pontuação, mas as que eu errei não dá para eu saber qual que é a certa. Tá. No final lá, dá para ver. Ah, tá. Obrigada.
Que nota vergonhosa a minha. Não foi tão satisfatória, não, Bruna? Foi horrível. Mas pelo menos Ah, a não, professor, o economia, meu ficou uma sem responder. Me senti burra. mas pelo menos a economia e a ciência política você acertou, Bruna? Nem quis ver que é o que eu acertei, eu errei, porque foi feio. De 102 acertar 34, meu QI tá baixo. Ah, isso é uma questão de momento, né? Ainda mais que eu comecei falando que você não precisava de preocupar com nota, então aí diminui um pouco o nível de exigência e também o resultado. Mas não Ai, preocupa. mas mesmo assim eu fico triste. Mas tudo bem. Dentro do nosso estudo aqui, a sociologia propriamente dita é aquela que mais nos interessava lá, naquela atividade, porque a sociologia é a ciência que estuda, como todas as demais outras lá, estuda o ser humano, mas a dimensão do ser humano que ela estuda é a dimensão em que o ser humano está vinculado em instituições da sociedade. Entendeu? Então, nós temos várias instituições na sociedade, cada uma exige um vínculo específico, cada uma exige um comportamento específico, mas todas elas estão dentro da sociedade e formam o cidadão da forma que a sociedade quer que esse cidadão seja formado. Okay? Então, aspectos aqui gerais da disciplina, é uma disciplina de 60 horas, como quase todas, né? Das 60 horas, nós teremos 20 horas presenciais aqui, né, nessa plataforma, nesse horário. Quando voltar às aulas presenciais, da mesma forma, né, se voltar esse semestre ainda. As 40 horas são aquelas 12 unidades que vocês vão fazer lá no ambiente virtual de aprendizagem da FAI, assim que vocês tiverem o devido acesso e tudo disponível lá, ok? Então, está aqui informações sobre mim, aqui algum contato, né? E aí nós vamos ler aqui agora a ementa da disciplina, né? Aquilo que é o resumo do que a gente tem que aprender, que a gente tem que estudar durante esse semestre. Então, começa, né, com tentar entender e diferenciar o que é sociologia jurídica, né? E o que é também, já fazendo um contraponto com sociologia do direito. Então, existe teóricos que defendem uma diferenciação conceitual desses dois elementos, né? Então, mas eu parto do ponto de vista que não tem diferença alguma entre as duas. Né? Sociologia, ela estuda as instituições da sociedade, uma delas vai estudar o direito, né? Um ramo da sociologia vai estudar o direito, e nós temos, então, a sociologia do direito ou a sociologia jurídica, tanto faz. Do ponto de vista do sociólogo, eles não gostam muito de ficar fazendo esse tipo de distinção ou de adjetivação. Da mesma forma que o historiador não gosta, que o filósofo não gosta. E mesmo assim você vê um monte de gente fazendo aí, tipo filosofia da história, história da informática, né? Sociologia da educação, sociologia do trabalho, né? E aí, porque as outras ciências, quase todas, têm especificação, né? Tipo direito do trabalho, direito da mulher, direito previdenciário, dinheiro, enfim, tem essas especificações. Mas a filosofia é uma só, a sociologia é uma só, né? A história é uma só, né? Do mesmo jeito que o sociólogo ele aprende a estudar a sociedade, da mesma forma que ele estuda a educação, ele pode estudar o direito, ele pode estudar a história, ele pode estudar qualquer coisa nesse sentido aí. Então, essa adjetivação do ponto de vista da sociologia, ela não é tão relevante assim. Já do ponto de vista do direito, ela é um pouco mais relevante. E aí a diferença entre elas, mesmo que a gente vai ter uma aula só sobre isso lá na frente, né, lá no desenvolver da disciplina, a diferença entre elas é que uma está no interior do direito e outra está no interior da sociologia. Não sei se eu estou me fazendo totalmente claro, entendeu? Então, olha aqui, eu estou com essas duas imagens aqui, né? Então, aqui eu tenho uma sociedade diversificada, né, com pessoas de tudo quanto é jeito, e aqui eu tenho as insígnias do direito, né? A espada, a balança, né? E o próprio livro de acórdons e tudo mais aí. E uma pegada meio que cristã, né? Então, essa justiça que eu trouxe aqui, ela está meio com cruz e essa coisa toda aí, trazendo ali os elementos da sociedade que ela defende, ela precisa defender, ok? Então,
a sociologia do direito, certo? É o sociólogo que estuda questões, que estuda a sociedade por via do direito. Sociologia jurídica é o jurista, né, o formado em direito, que entende, estuda a sociedade por via do direito. Não sei se ficou claro, mas é só um pitaco mesmo agora, para depois a gente destrinchar um pouco melhor. Então, normalmente, o sociólogo jurídico, né, ou que faz sociologia jurídica, é uma pessoa que parte do ponto de vista do direito. E o que faz sociologia do direito é o que parte do ponto de vista do sociólogo, quase propriamente dito na sua investigação. Ok? Então, sociologia jurídica é do interior do direito para a sociedade, sociologia do direito é do interior da sociedade para o direito, né? Mais ou menos nessa via. Mas é tudo o quê? É do ponto de vista do investigador, é daquele que está fazendo Professor, repete aí de novo, rapidão. Não, então, a sociologia jurídica, ela é estudada por juristas, que vai estudar a sociedade. Mas o que da sociedade? A sociedade que convive com o direito, né? Ou, em outras palavras, Sinara, os efeitos do direito na sociedade, né? Então, vamos pensar uma sociedade sem direito, sem o direito, e uma sociedade com o direito. Então, se tem diferença, aí o sociólogo jurídico vai perceber isso aí, né? E aí, do ponto de vista da sociologia do direito, nós temos sociólogos que vai ver como que o direito contribui para a formação de sociedade que nós temos. Ok? Então, se for pensar do ponto de vista dos clássicos da sociologia, nós temos 3. Né? Quem são os 3 porquinhos da sociologia? Quem sabe aí ganha um décimo na N3. Quem são os 3 porquinhos da sociologia? Esse, com certeza deve ser um desses aqui, né? Emily Durkheim, olha que eu nem estudei. Justamente. Não sei mais Maximiliano que fala? Nem sei. Aqui tem o marxista, né? Que é relativo ao Karl Marx. Ah, E o Max Weber, né? Que está a sociologia weberiana, que é relativa ao Max Weber. acertei um. E aí só a pronúncia, né? Ele é um francês com alemão meio que misturado, entendeu? Então o U quer dizer no alemão é I, mas é um I assim, I, não é I igual a gente faz com a boca aberta, é um I com boca fechada, né? Um I grosso, I de macho mesmo, né? É uma brincadeira desse tipo. Mas então I. Aí você e o EI junto, você fala ai, certo? No alemão. E junto fala ai. Aí como é que fica, então? Fica Durkheim. Durkheim. Aprenderam? Durkheim. Certo? Vocês podem, além de rir, podem pronunciar direitinho daí, né? Então, o Weber, da mesma forma, né? Então, a gente fala em inglês e português aí o W como U, né? O Weber, mais ou menos, mas no alemão é Weber. Né? E o Marx, Karl Marx, é o mais comum deles todos, entendeu? Aí, Marx, Weber, Durkheim, os 3 clássicos da sociologia. Para começar com Durkheim, o mais antigo deles, né? O mais vinculado ao fundador da sociologia mesmo, que é o Comte, Auguste Comte, né? E depois veio o Weber e o Marx, um pouco mais prático aí, né? Entendendo as questões. O Marx, por sua vez, ele é formado em Direito, sabia? O Marx é formado em Direito, mas ele não é referência no Direito, ele é referência lá na Sociologia, nem tanto na Sociologia, na Filosofia ele é referência, mesmo não tendo feito faculdade de Filosofia. Ele fez Direito, mas entendia a sociedade mesmo, entendia as relações trabalhistas, entendia de economia. E então ele desenvolveu seus trabalhos com mais referência nessas 3 áreas, Filosofia, Sociologia e Economia, mesmo partindo do ponto de vista do direito. E aí todos eles, então, acabaram fazendo o quê? Sociologia, se for válida a teoria, a diferença que eu acabei de colocar aqui agora. Essa diferença de filosofia jurídica sociologia jurídica e sociologia do direito, essa diferença, se tiver sentido,
coisa que eu já digo para vocês, eu não vejo tanta diferença nessa distinção, eu não entendo que isso é relevante, mas eles fizeram o quê? Sociologia do direito, entendeu? Então, o que eles foram investigar, do ponto de vista da análise da sociedade, eles foram investigar os efeitos do direito na sociedade, certo? Então, nós temos aí, vai dizer, e a sociologia do direito do Marx, do Weber e do Durkheim? Como que eles veem o direito? Entendeu? Porque o objeto de estudo deles é o direito. E aí eles vão diferenciar, ter alguma diferença nessa análise aí da investigação deles, ok? E aí, então, nós vamos verificar sociologia jurídica, vamos estudar a história da sociologia jurídica, propriamente dita, né? Quando é que ela começou a ser, então, formulada no sentido de se estabelecer enquanto uma ciência autônoma, uma ciência específica, né? Que se desvinculou, inclusive, da própria sociologia, né? Claro que não tem uma faculdade, não tem uma graduação em sociologia jurídica, não. Tem sociologia e tem direito. E aí tem as pessoas que saem dessas duas faculdades são sociólogos jurídicos, né? Ou jurista ou sociólogo propriamente dito, enquanto especial, mas tem mestrado e doutorado nessas áreas, né? Em sociologia jurídica, antropologia jurídica, história do direito romano, história do direito moderno. Então você tem mestrado, doutorado nessas coisas todas aí, né? E qualquer um pode fazer, né? Mesmo saindo de outras faculdades, a pessoa pode fazer pós-graduação nessas áreas específicas aí, certo? Aí nós vamos ver um elemento fundamental quando estudarmos Durkheim, que é o fato social, né? Então, ou seja, a sociedade e tudo que nós fazemos na sociedade é um fato, é um acontecimento. Essas aulas que estão acontecendo aqui agora é um acontecimento, né? Aquele que não consegue entrar na aula aqui também é um acontecimento, entendeu? É um fato da sociedade que vai servir de análise, né? Vai servir de análise. Por que não está dando certo? Ou por que alguns entraram rapidinho? Por que alguns ficam com a imagem tremida? Porque falta internet? Por que alguns têm internet boa, alguns têm internet ruim? Então, são todos esses elementos, fatos sociais, que fazem com que a gente pergunte o que, por quê, como, e tudo relacionado à experiência do ser humano. E os efeitos dessa experiência sobre o ser humano também. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, é um universo muito interessante, muito, muito vasto de investigação, né? E o nosso laboratório é a vida, né? O nosso laboratório são as pessoas, são as situações, né? São, por exemplo, os pastores de igreja que vão ter uma audiência com o governador porque ele está precisando fazer os cultos. Porque está tendo que reunir o povo na igreja. Então tem que mudar a lei, o decreto lá que está evitando aglomeração, pelo menos na igreja deixa. Aí a gente pergunta sociologicamente, né? Por que esse pastor quer o povo na igreja? Né? O pastor, padre, eu estou falando de todo mundo. Ele quer porque ele quer santificar o povo, ele quer conduzir o povo para o céu, talvez mais rápido, né? Aí já contamina todo mundo, mas não sei, desculpa, estou brincando. Mas os efeitos econômicos também do povo não ir para a igreja? Entendeu? Então, eu trabalho no colégio militar, e aí lá tem uma contribuição voluntária dos alunos, dos alunos que estudam ali. E aí o que acontece? Enquanto estava tendo aula presencial normalmente, os que pagavam a contribuição pagavam e continuavam pagando. Agora que as aulas não estão sendo presenciais, diminuiu a contribuição, vocês nem imaginam o quanto foi diminuída a contribuição dos que faziam, né? Então, ou seja, perde o vínculo, perde as obrigações e perde as responsabilidades nesse sentido. E aí o povo crente, né, o povo vinculado às igrejas, porque aqui em Porá nós temos também uma das paróquias, né, que tem essa ideia um pouco mais relevante, né, quer fazer templo, quer encher o povo, a igreja do povo dele e tudo mais. Então essa ideia de que tem que manter um vínculo, as ovelhas ali e tal, para manter a estrutura social, né? Então, assim, eu só estou usando um exemplo, né, para a gente verificar como que é a dinâmica social e como que é esse envolvimento, né? E da mesma forma que, né, quando instituíram a plataforma para ter aula online ao vivo, né, foi justamente para esse ponto. Quantos de vocês aqui que eu posso apontar o dedo e dizer, não estou aprendendo nada nessas aulas online, não estou aprendendo nada fazendo só tarefa, não estou aprendendo nada assistindo só vídeo, né? Agora, pronto, você está tendo um professor aqui na sua frente, né? E você pode perguntar, você pode reclamar, você pode pedir para eu falar de novo. Entendeu? Então, ou seja, a instituição, ela se organiza para atender o quê? A vontade da sociedade.
né? E aí vamos ver para onde a sociedade vai, como que ela vai se organizar dessa forma, né? Vocês vão percebendo, então, os efeitos, né? Os efeitos da ação e da ação social. E aí esse conceito, eu comecei falando do conceito de fato social, que é um conceito de Durkheim, de entender cada fato social como dotado de uma série de regras, sabe? E que determina uma série de comportamentos e estruturas. E aí eu acabei agora terminando de falar da ação social, entendeu? Que já é um conceito do Max Weber. Aí, o que acontece? Eu quero que vocês entendam, como eu estou falando aqui agora, mesmo que nós vamos repetir isso em aulas específicas. Quando eu penso em fato social, Durkheim, ele pensa no peso que a sociedade tem sobre os indivíduos, né? Então, o fato social é a sociedade que impõe para vocês ter o Teams para ter aula. E aí, se vocês querem ter aula, vocês têm que baixar o Teams, têm que comprar um computador, têm que contratar uma internet para que vocês tenham aulas. A sociedade determinando por fato social. Agora, a ação social de vocês, né, que podem protestar contra o Teams, por exemplo, fazer aí um manifesto, queimar pneu na rua, sei lá, fazer alguma coisa, um manifesto aí, a sua ação social pode fazer com que a faculdade mude a plataforma, mude a forma de fazer. Da mesma forma que a sua ação social de reclamar do jeito que estava, né? Claro que a gente sabe como que muitos professores trabalharam, né? A gente não é nem um pouco ingênuo, nem romântico a ponto de saber que teve gente que trabalhou e teve gente que simplesmente não trabalhou, enfim. Mas a ação social de vocês fazerem as denúncias, as reclamações e tudo mais, fez com que a sociedade se organizasse. Isso já é o ponto de vista do Weber, entendeu? O ponto de vista do Durkheim é a sociedade que pesa sobre o indivíduo. Do ponto de vista do Weber, são as ações sociais dos indivíduos que vão transformando, moldando e estruturando a sociedade. Ok? E em Marx, é simples. É uma luta de classes. Tem os ricos, os que têm acesso, os que têm internet boa, os que têm computador bom e os que não têm. E aí é uma luta estabelecida em que esses ricos cada vez ficam mais ricos e esses pobres cada vez ficam mais pobres. E a facada final do Marx, do Karl Marx, o direito está aí para defender os ricos e lascar com a vida dos pobres. E aí ele prova nos argumentos dele como isso acontece. Né? Então aí a questão de vocês comunista, socialista, né? Dá o seu iPhone para os outros e tal, né? Mas aí é a discussão que o Marx faz, né? Do ponto de vista de analisar a sociedade com o direito e percebe na história do direito, percebe na instituição do direito que não defende o pobre, defende o rico. Né? Não defende a classe trabalhadora, defende o patrão. Né? E aí, no discurso da campanha do nosso último presidente eleito, nós temos lá, ele fala, no Brasil tem direito trabalhista demais, tem muito direito trabalhista. Né? Então, uma frase dessa, ele está se colocando do lado de quem? Do trabalhador ou do não trabalhador em categoria marxista? Porque o patrão é não trabalhador, entendeu? Nós vamos pensar nessas empresas grandes, numa fábrica, uma dessas fábricas, dessas confecções da Hering aqui por aqui. Então, pensa, nós temos o dono ali da instituição, e nós temos o pessoal que trabalha nas máquinas. Né? Se o dono da instituição, eu acho que a Karine entende desse negócio que eu estou falando, né? Então, se o dono da confecção nem for lá durante um mês, a produção vai cair? Será que a produção cai? Cai não. Agora pensa se algumas das costureiras... Pensa se alguma das costureiras não puder ir lá trabalhar. E o dono estiver lá. Vai ter um impacto. Naturalmente vai ter um impacto. Né? Outro dia, só contando um exemplo, eu tive uma discussão sobre esse assunto no Facebook aí, né? O Facebook é um espaço ótimo para fazer debates e tudo mais. E aí, algumas pessoas que são os micro ou pequenos empresários entendem que são empresários, né? E a crítica que eu estava fazendo lá era desses grandes, tipo o dono da JBS, né? Enquanto o povo está trabalhando sábado, feriado, domingo aí, ele está passeando na praia, na Flórida, ou em algum lugar por aí muito, muito interessante, né?
E aí, falando desse sentido, aí o pessoal, não, o empresário, ele paga imposto e trabalha. Quando ele, por acaso, tira férias, ele fica pensando na empresa dele. Isso foi uma discussão que eu fiz com uma dentista aqui, né? Foi, então, está tendo um erro no conceito. Você que tem que trabalhar para a sua empresa funcionar. E se você não está lá trabalhando e a empresa não funciona, você não é empresário, você é trabalhadora. Né? Você está na categoria de trabalhadora, porque, ou seja, a sua renda, né, a sua produtividade é do seu trabalho. Nós estamos falando aqui, quando o Marx discute essa questão, que existem pessoas que não têm que aluir uma palha, né, como a gente falava antigamente, não tem que fazer nada e a empresa dele lá está produzindo e está gerando produto e está gerando riqueza e ele está ficando rico. Entendeu? Nós estamos falando dessa diferença e é uma luta de classe gritante mesmo. Isso, então, é o ponto de vista do Marx. Então, vocês perceberam que o Durkheim, ele tem um ponto de vista de analisar a estrutura da sociedade, né, que pesa sobre o indivíduo. O Weber analisa o poder da ação social do indivíduo, que transforma a sociedade. E aí o Marx parte do ponto de vista de ver uma sociedade desigual e faz as suas críticas e análises para mostrar essa desigualdade e também dá, aí a segunda parte do trabalho dele, dá algumas indicações para que as pessoas saiam dessa realidade injusta, né? Dá algumas dicas para que as pessoas entendam como que elas podem, então, modificar a sua história. E aí ele vai dizer que é o ponto de vista da educação, que é a evolução da consciência que cada um precisa ter, né? E aí é o ponto, né, que muitos de vocês aí, aqui, né, já está numa condição um pouco mais à vontade, né? Ou seja, não precisa sofrer tanto para ter o que comer. Outros já estão numa situação mais vulnerável, né, que às vezes está deixando de comer para pagar a meia bolsa que não ganhou, né? Então, ou seja, tem várias situações aqui e o diploma, né, que vão adquirir com esse processo aqui pode servir para garantir condições melhores de vida, né? E aí isso é quase que inegável mesmo na nossa condição social, certo? Então, partindo da ideia do contrato social, né, que resgata lá da ciência política que nós temos estudado, né, que indica a condição atual da sociedade, que é a sociedade moderna, que foi fundada lá basicamente no século XVI, né, por aí, mas que de fato se configura dentro do capitalismo propriamente dito aqui por volta depois da Revolução Francesa, né, por volta aí do século já XIX indo para o século XX, baseada nesse contrato social, porque esse contrato social que estabelece aquilo que é objeto do seu estudo enquanto jurista, que é justamente as leis, né, que é as regras de conduta, e o direito ele precisa estar vigiando, né, vigiando essa situação para que as pessoas não se percam nesse processo todo, certo? E aí, enfim, sociologia jurídica é uma ciência, como nós temos tratado, as teorias referenciais para o estudo tanto da relação da situação do direito, propriamente dito, quanto da sociedade. E os três clássicos aí, enfim, e conforme o tempo que nós tivermos, nós vamos analisar, então, essas crises contemporâneas, né? Bem como um outro autor, que eu acho que vocês já têm contato com ele, que é o Hans Kelsen, né? Que ele traz um conceito, uma nova... ele traz um novo sistema, né? Diferente do Weber, do Marx e do Durkheim, o Hans Kelsen da atualidade aí, ele traz um conceito de positivismo jurídico, né? Então, ele eleva ao direito do ponto de vista da ciência propriamente dita, para analisar os efeitos dele na própria sociedade aí, de forma direta, positiva. Só que o Hans Kelsen, se der tempo, a gente estuda. Se não der tempo, a gente não estuda, porque ele já é objeto de estudo de várias outras disciplinas aí, para começar a introdução ao estudo do direito, e vocês então vão tocar nesse autor mais. Então, o nosso objetivo aqui, a nossa obrigação aqui, é o Marx, o Weber e o Durkheim, né, e os conceitos básicos de sociologia jurídica, e talvez alguns temas polêmicos, né, contemporâneos, como, por exemplo, união homoafetiva, né, questões relativas, essas talvez sejam mais gritantes, né, a questão relativa ao trabalho, questão relativa à educação, questão relativa às situações jurídicas aí, e a questão do trabalho hoje em dia tá feroz, né, no sentido dos efeitos da pandemia, que está gerando situações aí caóticas em muitos trabalhadores e em muitas empresas, né,
que talvez não está conseguindo sustentar esse isolamento social e esse afastamento do trabalho de muita gente, que cai a produção, e outras coisas nesse sentido aí. Que são conflitos, são situações jurídicas que nascem e a sociologia estuda tanto quanto o próprio direito estuda, talvez a sociologia estuda mais que o próprio direito, uma vez que ela está olhando ali as pessoas mesmo, né, e as relações sociais diretamente. E aí o direito vem por segundo, né, plano, no sentido de trazer as vias para resolver os problemas, né, ou serve como ferramenta. E aí, dentro do plano, eu tenho como objetivo geral, ou seja, cada aula que eu preparar, né, então esse objetivo que foi eu que criei, a ementa não fui eu que criei, a ementa vem do plano do curso da FAI. Agora, essas outras partes aqui já fui eu mesmo que decidi, né, conforme a gente possa atender aquilo que está exigido na ementa. Então, o objetivo geral, que é o meu, aquilo que eu quero e preciso fazer em cada aula, seria conduzir vocês ao estudo da sociologia, né, de modo que vocês, do curso de Direito, possam compreender as inter-relações das instituições da sociedade e perceber as relações do saber sociológico com o próprio direito, entendeu? Então, por mais que nós temos uma escola que tem um objetivo na formação de uma criança, a igreja que tem um objetivo na formação de uma pessoa, de uma criança e tudo mais, a política tem outro objetivo, mas todos eles, por mais que a gente ache que são diferentes, todos eles estão dentro da sociedade. E todos eles batem na mesma tecla da sociedade, resolvem os mesmos assuntos da sociedade, inclusive o direito, então, nessas finalidades aí. E do ponto de vista dos senhores, das senhoras e das senhoritas, vocês precisam, em cada aula, né, ou em todas as aulas, no final, um balanço, desenvolver uma compreensão do ponto de vista da teoria, certo? Da teoria. E aí, uma coisa que eu falei para os meninos de manhã lá, a gente não faz sociologia na porta de delegacia, né? Na porta de... Nós fazemos sociologia na parte mais antiga da biblioteca, na parte mais empoeirada. Primeiro, de que forma? Lendo as teorias. Depois que eu leio as teorias, depois que eu entendo, né, os conceitos básicos, aí eu posso ir lá dentro da cadeia e ver quem é o aprisionado. Quem que é aquele sujeito lá? Quem que é o criminoso? E aí eu posso, quem sabe, tendo um aparato teórico interessante, aí eu posso, talvez, compreender, entender como que na nossa sociedade a gente está formando criminoso, né? Como que a gente está garantindo condições desiguais que fazem com que as pessoas enveredem pela onda do crime. Entendeu? E aí, agora, se eu não faço essa abertura da mente, aí eu não quero nem saber. É criminoso, tem que morrer, tem que ficar na cadeia até, tem que... Enfim, sabe? Se eu não estou aberto para entender a sociedade nas várias possibilidades aí, eu vou sempre fazer julgamentos injustos, né? Eu vou sempre fazer condenações que são injustas. E aí que se torna um problema grave, um problema que a gente precisava de esclarecer aí, entendeu? Porque nós temos pessoas que não sabem a diferença entre Estados Unidos, Europa, África do Sul, Angola, não sabem a diferença nenhuma entre esses locais aí, né? Pensa que tudo é uma coisa só, né? E a gente tem diferenças grandes. Nós temos diferença grande em Águas Claras, habitantes das Águas Claras, com diferenças muito potentes, né? Diferenças muito aguçadas mesmo de pessoas de outros lugares, entendeu? Então, eu tive a experiência aqui trabalhando em Porá, nas escolas aí, na educação básica, né? Então, eu já trabalhei em escola privada. Depois, quando eu fui ser professor do Estado, eu fui para a escola pública estadual de elite aqui de Porá, né? No tempo do Ariston Gomes ainda, que era, então, ou seja, um dos melhores. Tinha menino que vinha a pé lá da Águas Claras, atravessava aí 40 minutos para estudar lá no Ariston, mesmo tendo aqui o Osório mais perto, mesmo, sei lá, até o Dom Bosco achei mais perto que subir lá para o Ariston. Mas, assim, consegui uma vaga no Ariston, né? Era aquela coisa toda. E depois, na minha última experiência, eu trabalhei na escola aqui aqui do aplicação. Então, ou seja, o nível social, sabe? A gente que trabalha com criança, né? De vez em quando a gente faz algum agrado, né? A gente faz uns combinados com os meninos lá, né? Tipo, uma vez um professor passou na porta da minha sala, mas como é que você faz que os meninos ficar tudo quietinho lá? Eu pago eles, né? Então, um dia é uma balinha, um dia é uma bolacha, alguma coisa assim, né?
E a gente vai vendo assim, o nível de carência de algumas crianças, ou talvez até de todas, que uma vez eu comprei uma bolacha waffle, vocês sabem que ela tem duas camadas, eu cortei com o estilete no meio a bolacha waffle de fora a fora para dar uma banda de uma camada para cada um menino ali, para todo mundo, cada um ganhar, e a felicidade e a gratidão daqueles meninos de estar ganhando uma coisa interessante, né? Agora pensa, eu poderia talvez em outro lugar, você poderia levar um bis, que já é embaladinho, tem um chocolatinho e tudo, não, mas bis, né? A pessoa queria era um bombom, né? Um sonho de valsa, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vê essa diferença gritante que muita gente ignora que há diferenças sociais assim, e que faz com que alguns meninos de alguns lugares aí de periferia, a vida deles é prostituição, é tráfico de drogas, porque já tem em casa, né? O pai está preso, a mãe é prostituta, e uma série de coisas assim. E aí como é que eu espero que esse menino vai se dar bem na vida, né? E sabendo que em outro lugar, ali o pai é advogado, a mãe é médica. Então, pensa, olha a configuração de uma família, né? Aí a diferença dessas famílias por aí. Então, são pontos da sociedade que às vezes é muito mais fácil a gente ignorar. Não, eu tô correndo atrás, eu estou trabalhando, eu trabalho bastante, porque eu tenho meu filho ele vai estudar em escola boa, ele tem material, ele não falta leite em casa para ele tem roupa adequada, então eu estou trabalhando para mim, mas e os outros que estão por aí? Entendeu? E aí a situação da própria avanço da sociedade. Então, antes de tudo, eu tenho que ter compreensão teórica para depois eu fazer o quê? Uma reflexão sobre o que o direito pode fazer para a sociedade. Né? Como que o direito, quem sabe, você, com essa função social do direito, como que você vai fazer, utilizando o direito para acabar ou para diminuir essas desigualdades sociais que existem por aí. É uma ideia de ativismo mesmo, né? Sistematizar o raciocínio, né? Ou seja, não adianta estudar demais da conta e tudo se você não faz uma organização do raciocínio sistemático, né? Uma vez que nós estamos dentro da academia, fazemos ciência e percebemos que há um processo de modernização da sociedade. A sociedade muda, a sociedade transforma, o direito muda, o direito se transforma. Às vezes a mudança é para o benefício de uma maioria, talvez a mudança é para o malefício, né, o prejuízo de uma maioria. Aí é preciso, então, fazer as decisões e as análises de forma sistemática e sérias. Analisar com crítica a questão real, né, para contextualizar as formas jurídicas e as suas estruturas sociais, um pouco correlacionado ao anterior. Analisar também com crítico real para verificar essas mudanças jurídicas e as mudanças sociais, que também está dentro do que nós já estamos falando aqui, e analisar com crítica o real para identificar os limites e possibilidades do direito, né? Saber que também não pode tudo, mas também não pode ficar sem a devida responsabilidade. Só um contato com quem entrou depois, que teve dificuldade de entrar lá, no chat aqui da reunião tem a nossa lista de frequência e uma primeira participação, entendeu? Então, quem entrou depois, se não fez ainda, então acesse o chat para que vocês possam, então, pegar o link, né? Só clicar no link lá e responder as questões que estão lá. Então, você vai clicar no link, vai ser direcionado para uma página da internet e lá você responde e está tudo certo. Ok? Quem chegou depois e não fez no início, faça agora, certo? E aí, caminhando aqui para a finalização da estrutura da disciplina, nós temos aqui esses conteúdos que vão estar na plataforma para que vocês possam estudar, mas estarão aqui também conosco, né? Em cada aula a gente vai estar discutindo esses textos aqui, de modo que vocês podem, quando tiver dificuldade, né, ou quando tiver dúvida lá na plataforma para responder as questões, vocês podem conversar comigo, a gente pode trazer tema aqui para a aula e a gente pode ajudar. Alguém quer falar? Tem Jefferson aí, eu não conheço essa pessoa ainda. O seu áudio está ligado, você podia desligar, porque está dando interferência. Então, essa primeira parte aqui da disciplina, gente, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7, até a sétima unidade de aprendizagem que vai estar no AVA, elas diz respeito basicamente aos conceitos sociológicos, né, a parte da sociologia. Mas é claro que quando começar aqui no Durkheim,
o Weber e o Marx, aí é como com uma dobradiça, né? Aqui vai ter sociologia e sociologia do direito. E os últimos temas aí vão estar sempre linkados com a questão do direito, né? As normas jurídicas, a sociedade, o Estado, né? As classes sociais, esses elementos todos. Então, assim que eu estruturei essa disciplina para a gente trabalhar esse semestre. Sobre a forma das aulas, você já tem conhecimento, como que a gente faz, né? A questão da pontuação continua da mesma forma. A nota lá do AVA será 40. A nota daqui, das tarefas, dessa participação que vocês vão fazer a cada aula online, vão somar 60 pontos, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Teria esses pontos que são os relevantes para a gente verificar, né? Então, o blog é a nossa ferramenta principal de comunicação, né? Sempre eu vou ter a aula preparada, né? Então, eu dou aula na segunda-feira. Então, com certeza, no domingo, no máximo domingo, já vai ter aqui a aula 2. Aqui em cima dessa aula 1 aqui acima, né? Vai ter a aula 2. E nessa aula você já vai ter ali o material, etc. Vocês viram aqui, e eu já tinha previsto que não ia dar tempo, né? Eu já tenho aqui, então, já planejado a próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou tirar isso daqui, que são os slides do surgimento da sociologia, etc. E eu vou jogar isso na aula 2, né? E aí, se vocês quiserem baixar o slide antes e ler e dar uma olhada, né? E trazer dúvidas para a gente discutir, vocês ficam muito à vontade, que a aula fica até um pouco mais interessante quando tem debate, quando tem resolução de questões aí no sentido de vocês trazerem perguntas, etc. Ok? Alguém tem algum comentário para fazer? Alguma questão? Então, que bom, né? E a gente vai organizando aí. Oi? Pois não? Foi ótima a aula. Então, que bom. Quando é apresentação assim, é mais fácil que a gente vê o conjunto. Agora, as próximas aulas aí já vão ser um pouco mais... A gente vai ver partes, né? E aí, só lá no final, que aí eu espero que vocês consigam juntar as partes para ver o conjunto de novo, né? Então, é uma questão meio que um processo que a gente precisa criar, né? E aí eu espero muito que seja uma experiência boa, né? Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de tudo, eu espero que a gente faça uma experiência boa e que seja cada vez mais suave, né? Cada vez mais tranquilo para a gente viver essa experiência. Ok? Então, né, quem é meu aluno de filosofia, até segunda-feira, às 19 horas, e depois sociologia na outra quinta-feira. Tudo de bom para vocês. Boa noite. O bom é que a maioria de vocês não vão demorar muito chegar em casa, né? Depois de sair da aula, né? Já...